Olá pessoal, tudo bem? Bom, como você já deve saber, meu nome é Eduardo Henrique, eu sou professor, orientador do curso de Pedagogia do NEAD UFSJ, trabalho no curso de Medicina aqui em Divinópolis, no campus Centro-Oeste, na Universidade Federal de São João del Rei. Eu preparei uma apresentação para você sobre os projetos de pesquisa. Dei retorno para todos vocês, cada projeto, fiz as minhas observações e fiquei preocupado com o fato deles ainda não estarem concluídos. Muitos não estão concluídos ainda. Isso me preocupou um pouco, porque a gente está aí com um prazo extremamente curto para fazer tudo que tem que ser feito ainda. Ou seja, o projeto já é para estar pronto. A gente já iniciando, vocês já deveriam iniciar a pesquisa, a coleta de dados, fazer a leitura, aquela tarefa do seminário de pesquisa, ele é para contribuir com isso, aquela tarefa onde vocês terão que ler 5 textos e fazer um fichamento, fazer uma leitura e uma análise dos textos. Aquilo é para já contribuir pensando já na pesquisa que vocês deveriam estar fazendo ou que desenvolverão, né? Enfim, mas não vamos reclamar, vamos seguir em frente, mas com uma certa pressa, vamos correr um pouco aí atrás desse tempo perdido. Imaginei que os projetos já estariam prontos, né? Porque vocês tiveram a disciplina anterior que tratou disso. Mas, enfim, não estão, alguns sim, estão bem encaminhados, mas outros não estão, precisam ser reformulados. E aí eu preparei uma apresentação para orientar vocês em relação àquilo que eu acho que precisa ser feito, tá? Com algumas dicas, tentando esclarecer algumas questões que eu acho que houve ali, muitas dúvidas em relação ao título, por exemplo, a definição do objetivo, né? Às vezes o título é uma coisa e às vezes esse título está muito abrangente, muito amplo, não pode. Vocês definem um objetivo que não tem nada a ver com aquilo que fez na introdução e o objetivo geral não está coerente nem com a temática, porque não tem uma temática proposta, e os objetivos específicos também não tem nada a ver com o objetivo geral. Isso é um problema, né? E assim como a metodologia também tem equívocos. Sei que não é fácil, mas a gente vai ter que correr atrás para aprender isso aí e tentar fazer da melhor forma possível, senão a pesquisa vai ficar inviável. Vocês não vão conseguir pesquisar e fazer um trabalho bem feito. Então precisa de dedicação, vocês vão precisar ler mais, conhecer mais sobre isso, aqueles que têm dúvida ainda, aqueles que estão tendo uma certa dificuldade. Estou aqui para orientar, é esse o meu papel. Pretendo orientar e ficaria à disposição, mas vocês têm que me procurar, né? Então eu estou fazendo, preparei essa apresentação para auxiliar e como parte do meu processo, da minha tarefa de orientador. Mas vocês têm que me procurar, qualquer dúvida, dificuldades e tal, me manda e-mail, manda mensagem, a gente pode combinar de conversar via Skype, enfim, mas a gente precisa avançar nisso aí. Então eu vou mostrar essa apresentação, falar um pouco de cada parte do projeto que eu acho que precisa ser observado e segue o link aí dessa apresentação que eu vou mostrar, que eu vou exibir agora e vou falar um pouco a respeito. Segue o link na mensagem que vocês receberam, tem o link para vocês acessarem essa apresentação em PDF. E tem uma série de textos lá que eu acho que podem auxiliar vocês nesse processo para entender um pouco melhor a metodologia de pesquisa e as definições necessárias para o andamento da pesquisa. Então vocês vão ter que ler. Então vai ter que ter um empenho, uma dedicação. Sei que vocês devem estar tarefadas, mas a etapa final vocês estão concluindo, vão concluir bem feito, vão fazer a coisa, né, da forma correta e é isso. Segue aí a apresentação e fico à disposição para a gente dialogar. Olá pessoal, conforme eu disse, então vamos aqui à apresentação sobre orientações sobre o projeto de pesquisa. Então a apresentação
ela é nesse sentido, né, com orientações sobre o projeto de pesquisa, ok? Bom, então eu vou começar pelo título do projeto. Acho que o título do projeto é extremamente importante. Óbvio que é um título provisório. Sempre o título do projeto de pesquisa é provisório. Provavelmente quando vocês elaborarem o TCC, quando estiverem finalizando ou estiver finalizado o trabalho de pesquisa, aí o título, de fato, a gente acaba alterando esse título e tal. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente precisa de um título para começar, porque o título vai apresentar aquilo que vocês pretendem, né? Então, o título não pode ser amplo, como a maioria tem apresentado. Por exemplo, eu recebi projetos que têm a importância da arte na educação infantil, a importância do lúdico na formação de crianças, o brincar no ensino fundamental. São extremamente abrangentes, isso aí são temáticas. A arte na educação é uma temática, o lúdico na formação de crianças é uma temática, brincar no ensino fundamental são temáticas gerais. Né? Mas aí dentro dessa grande temática, o que vocês vão fazer? Né? A gente tem que definir o que vai fazer. Então não é o objetivo do curso desenvolver esse tipo de pesquisa. Esses são temas gerais, que estão relacionados com o que será pesquisado, mas precisa estabelecer qual o interesse dentro desse grande tema. Por exemplo, então vamos lá, será preciso definir uma questão mais específica, focar em um aspecto que pretendem responder no desenvolvimento da pesquisa. Tem que ser simples e viável na execução, ou seja, vocês têm pouco tempo e a proposta de um trabalho de conclusão de curso na graduação é de fato uma pesquisa mais modesta, mais simples, né? Não é responder esse tema amplo, a arte na educação infantil. Né? Então, quer dizer, a arte está na educação infantil, mas como que essa arte, quais aspectos da arte vocês querem pesquisar na educação infantil? Né? Então, aí eu dou aqui, tem alguns exemplos. Então, por exemplo, o entendimento dos professores de uma escola pública do município tal sobre a importância da arte na formação de crianças entre 3 e 5 anos de idade. Então isso aí seria, por exemplo, um estudo de caso, onde vocês entrevistariam professores para saber a concepção desses professores acerca da importância da arte na formação de crianças, o que eles entendem, se considera uma arte importante na formação das crianças, o que eles entendem sobre isso, enfim, né, seria um estudo de caso, por exemplo. A outra, as contribuições de práticas pedagógicas com atividades lúdicas no processo de socialização de crianças da educação infantil. Então pronto, eu estou falando aqui da grande temática de atividades lúdicas na educação, mas aí eu estou focando, eu estou tratando da atividade lúdica no processo de socialização de crianças na educação infantil. Então eu estou dando o enfoque, especificando qual aspecto que eu quero tratar sobre as atividades lúdicas no processo na formação das crianças na educação infantil. Então é isso, focar, tem que definir um foco. O terceiro exemplo, o desenvolvimento da capacidade de expressão de crianças na educação infantil por meio da contação de histórias, uma revisão sistemática da literatura. Bom, então, aqui é um outro caso bem claro, né? Então, quer dizer, vou falar sobre a contação de histórias, que tem muitos trabalhos com essa perspectiva, mas aí a contação de história no desenvolvimento da capacidade de expressão. Então, quer dizer, eu estou focando, eu estou tratando da contação de história, um tema amplo, mas dentro de um aspecto específico que é a capacidade de expressão de crianças na educação infantil, né, por meio da contação de história. E uma revisão sistemática da literatura. O que é isso? É uma revisão de literatura. Revisão de literatura é um tipo de pesquisa, nós vamos falar isso mais para frente. Tá? É uma pesquisa teórica, né, uma pesquisa não é fácil, né, mas o fato de não precisar ir para campo, ir para a escola, fazer levantamento, entrevista, agiliza bastante. Então é uma pesquisa teórica sobre o assunto aí. Então vamos lá. Então isso aí em relação ao título, tá? Vamos tentar focar e definir o tema, um tema específico dentro do tema geral que vocês pretendem trabalhar. Então as etapas para a definição do projeto. A partir dessas observações sobre o título, o primeiro passo não é encontrar ou definir um título para o projeto. Isso pode ser feito depois também, que concluir a elaboração do projeto. É realizar as buscas e leituras sobre o tema de interesse e identificar
uma questão específica que pretende trabalhar dentro do prazo e condições que temos, né? Tem que observar dentro do prazo que nós temos o que é possível fazer. Então, se pretende pesquisar sobre atividades lúdicas, por exemplo, seguir as seguintes etapas: ler sobre jogos, brincadeiras e ludicidade na educação de forma mais ampliada possível, vários autores e artigos recentes, nos últimos 5 anos, publicados em revistas e congressos da área. Vocês vão ter que entender isso aí. O artigo, vocês vão ter que trabalhar com artigos, não necessariamente com livros, tá? Para elaboração de TCC, de trabalhos acadêmicos, a gente trabalha com artigos científicos, não necessariamente com livros. Livros também, mas não necessariamente. Então, os artigos científicos publicados em revistas e congressos da área de seu interesse, na área da educação, né? Enfim, se possível, os últimos 5 anos. Claro que tem aqueles autores de referência, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, são autores de referência que podem ser utilizados, né? Mas, além deles, tem esses mais novos, pesquisas mais recentes. Então, pronto, aqui é o primeiro passo para pesquisar sobre atividades lúdicas aí, como exemplo. O segundo passo, encontrar um aspecto dentro do tema que mais interessa, que considera importante e possível de ser pesquisado dentro da sua realidade e condição. Ou seja, dentro dessa temática aí, atividades lúdicas, a partir do momento que você leu sobre jogos, brincadeiras e ludicidades na educação, você vai achar um aspecto específico em relação a essa atividade lúdica na educação. Terceira etapa, definir uma questão que irá nortear o desenvolvimento do trabalho, que ajudará na definição do objetivo e da metodologia mais adequada. Então, assim, aí definiu, leu sobre ludicidade na educação, você vai definir algum aspecto ali que te interessou, que chamou mais atenção, por exemplo, atividades lúdicas no desenvolvimento da socialização de crianças da educação infantil. Pronto, essa é a temática que te interessou, investigar essa questão da atividade lúdica no desenvolvimento da socialização de crianças. Então você vai propor uma questão, né? Essa questão pode ser em forma de pergunta mesmo, ou então não. Então simplesmente você fala disso, que identificar aspectos relacionados ao desenvolvimento da capacidade da socialização de crianças por meio de atividades lúdicas. Essa é uma questão. A partir daí você vai definir somente um objetivo geral. Simples, direto, com base na questão anterior, e 2 ou 3 objetivos específicos a partir do objetivo geral. O objetivo específico tem a ver com o objetivo geral. Vocês não podem criar um objetivo geral e objetivos específicos diferentes do geral. Eles precisam estar relacionados. Vou falar disso também daqui a pouco. E a quinta etapa, ler sobre metodologias de pesquisa. Se vocês não conhecem, não têm um domínio sobre o que é metodologia, tipos de metodologia, abordagens metodológicas, estratégias de levantamento de dados, tem que ler. Ler sobre metodologia de pesquisa e definir qual a melhor estratégia para realizar a pesquisa. Na maioria das vezes, a abordagem das pesquisas na área da educação é qualitativa, tá? É uma pesquisa com abordagem qualitativa. E os tipos de pesquisa mais comuns são estudo de caso, pesquisação, relato de experiência e revisão da literatura. Vou falar disso um pouco mais para frente, né? Eu estou tentando aí, aconselho, né, quem não tem hoje ainda uma definição precisa do tipo de metodologia que irá adotar, a revisão da literatura, tá? Eu vou explicar depois. Definir as estratégias ou técnicas para o levantamento de dados. Se for estudo de caso, por exemplo, pode ser observação, entrevista ou aplicação de questionário. Para a revisão da literatura, identificar e apresentar resultados de artigos publicados em revistas científicas e ou congressos nos últimos 5 anos. Então, estabelecer, depois que definiu a metodologia, o tipo de pesquisa que você vai fazer, você vai ter que definir as estratégias e técnicas para levantar dados para elaborar a pesquisa. Bom, e aí a gente entra na parte do objetivo, né, que depois de ter lido, conhecido mais sobre a área, ter elencado ali uma série de autores, estabelecidos quais pesquisas, né, as pesquisas que vocês irão adotar como referência, como base de fundamentação do trabalho de vocês, vamos para o objetivo. Então, precisamos definir um objetivo geral e os objetivos específicos. Somente um objetivo geral, isso é muito importante, que precisa ser direto e relacionado com a questão definida anteriormente.
o tema central da pesquisa. Então esse objetivo geral tem a ver com aquela questão que você, dentro do tema geral, você chegaram num tema específico e aí vocês estabeleceram uma questão sobre aquele tema específico. E aí vai ser o objetivo, né? Esse objetivo, na elaboração do objetivo, vocês vão utilizar verbos no infinitivo. Por exemplo, analisar, avaliar, compreender, conhecer, interpretar, abranger, etc. Né? São esses verbos que você vai utilizar. Normalmente a gente utiliza um. Por exemplo, compreender as possibilidades de desenvolvimento da socialização de crianças da educação infantil por meio de atividades lúdicas. Então você usou ali um verbo para elaborar o objetivo geral. A partir do objetivo geral, definir 2 ou 3 objetivos específicos. Não precisa mais que isso. Tá? 2 ou 3 está ótimo. Também utilizando verbos no infinitivo, como, por exemplo, identificar, distinguir, listar, descrever, destacar, citar, estabelecer, constatar, discriminar, classificar, comparar, enfatizar. Esses aí são alguns. Então você vai, para cada um dos objetivos específicos, que podem ser aí 2 ou 3, no máximo 3, relacionados ao objetivo geral, obviamente, você vai usar um desses verbos. Né? E aí é uma observação importante. Os objetivos específicos devem estar relacionados com o objetivo geral, que por sua vez deve estar diretamente ligado ao tema central da pesquisa, aquela questão que vocês elencaram como o mais importante dentro do tema geral. Aí vamos para a metodologia. Tá? Não estou seguindo aqui uma apresentação etapa por etapa do projeto, necessariamente, mas de pontos que eu acho que são importantes. Então a metodologia, será preciso ler sobre metodologia de pesquisa, conhecer o que é e como deve ser definida e utilizada em uma pesquisa. Não dá para fazer pesquisa sem saber que tipo de metodologia e que a gente usa, se é possível ou não, se é viável, se é adequado para aquela pesquisa, enfim, tem que ler, vai ter que saber o que é isso, como que funciona e tal. Então existem metodologias de pesquisa para cada área de conhecimento, ou seja, no nosso caso, a leitura deverá ser realizada sobre metodologias para a área da educação. Na área da saúde, que eu atuo atualmente, tem outras formas de se desenvolver pesquisa na área da saúde. Eles trabalham muito com pesquisa quantitativa, por exemplo, né? E tem tipos de pesquisas específicas. Né? Na área da educação, são aquelas que eu citei anteriormente, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, conhecer principalmente os tipos de pesquisa e como são utilizados para identificar qual tipo de pesquisa mais adequado para o desenvolvimento da pesquisa que está sendo proposta. Então você está propondo uma pesquisa, mas qual é a metodologia, o tipo de pesquisa mais adequado para essa pesquisa? Identificar quais são as etapas e definir quais e como serão realizadas no trabalho. Ou seja, quais são os procedimentos que serão adotados, como que esses procedimentos serão adotados, o tipo de levantamento que vai ser feito, a análise que vai ser realizada. Enfim, isso tudo você vai ter que colocar no item, metodologia de pesquisa lá. Então tem um esquema aí, essa é a estrutura básica de uma pesquisa acadêmica. Então nós temos, vocês percebem aí que nós temos a pesquisa, nós temos aí a natureza da pesquisa, quanto à sua natureza, quanto à forma de abordagem, aos seus objetivos e procedimentos técnicos. Então nós temos a pesquisa básica, a pesquisa aplicada em relação à natureza, quanto à abordagem quantitativa ou qualitativa, e normalmente na educação é uma abordagem qualitativa, ok? Podemos trabalhar com quantitativa ou quali-quant, que é um tipo de abordagem também, trabalha com pesquisas tanto numa linha qualitativa quanto na linha quantitativa, que são estratégias diferentes, forma de tratamento de dados, de apresentação, enfim. E quanto aos seus objetivos, exploratória, descritiva ou explicativa. Nós vamos trabalhar com exploratória, tá? Ninguém aqui vai trabalhar com descritiva nem explicativa. Isso são pesquisas mais longas, mais extensas, mais elaboradas, não vai dar tempo. Exploratória, que é uma parte, você vai iniciar o processo de aprofundamento no conhecimento acerca daquilo que te interessa sobre o tema que você pretende trabalhar. E quanto ao procedimento técnico, nós temos aí a bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de caso, ex post facto,
é ação e participante. São alguns tipos de pesquisa, tem vários, aí são alguns. Então, conforme este esquema, uma pesquisa é definida em sua natureza, sua abordagem, que pode ser também qual e quant, que eu disse antes, os objetivos, normalmente um para cada pesquisa, e os procedimentos para a coleta de dados ou tipo de pesquisa, ok? Bom, o outro esquema, também baseado nesse anterior, né, da mesma forma, quanto a natureza, básico aplicado, objetivo exploratório, descritivo e explicativo, vamos trabalhar com a exploratória, abordagem, né, vamos trabalhar com a qualitativa, quanto aos procedimentos, ok? E aí embaixo acrescenta um item coleta de dados, alguns métodos, né, observação participante, grupos focados, entrevistas, questionários, experimentação, observação, tal. Aí são algumas das formas, né, de se levantar dados para a realização da pesquisa. E aí, em relação àquela estrutura, nós temos, então, repetindo, reforçando isso, que eu acho que é importante, quanto à natureza, ela é básica ou aplicada? No nosso caso, ela vai ser básica, tá? Enfim, mas pode ser também aplicada, depende aí. Quanto à abordagem, né, qualitativa ou quantitativa, eu acho que na maioria dos casos qualitativa mesmo. Quanto ao objetivo, né, exploratória, descritiva e explicativa. Volto a repetir, no nosso caso, uma pesquisa exploratória. Então, em relação aos procedimentos, eu trouxe alguns aí para vocês poderem ler depois com calma e tentar entender e identificar isso. Depois vão pesquisar mais sobre isso. Então, nós temos a pesquisa documental, que é uma pesquisa teórica, né, onde vocês vão fazer levantamento de documentos diversos sobre um determinado assunto. A revista bibliográfica, né, que é a revisão da literatura, né, a experimental, né, levantamento, né, que se chama survey. Também temos o estudo de caso, pesquisação, pesquisa participante e pesquisa de campo. Eu sugiro trabalhar com pesquisa bibliográfica, tá? Ou revisão da literatura, ou estudo de caso, né? Vocês também têm, obviamente, vocês devem ter aí projetos que desenvolveram durante o curso de pedagogia. Vocês podem apresentar um relato de experiência, né? Como se fosse uma pesquisa-ação, por exemplo, né? Ou uma pesquisa participante que você desenvolveu ali, já tem os dados que não foram trabalhados sistematicamente anteriormente, mas na pesquisa você vai fazer isso. Isso é possível e é interessante, né? E a formatação, gente, para fechar então, uma coisa muito importante, prestar atenção na formatação em normas. Eu recebi trabalhos com formatações diferentes, não pode, a gente tem que ter uma formatação única, porque o curso é um só, né, e as normas são, as normas da ABNT é a mesma para todo mundo, então os trabalhos devem ter a mesma formatação e a mesma norma, seguindo a mesma norma que é a da ABNT. Então, muita atenção com a normatização e formatação do trabalho. As normas adotadas para o TCC do curso de Pedagogia do NEAD e do UFSJ é a ABNT. E tem outras normatizações, tal. A gente trabalha com a ABNT. Precisam ler e conhecer como proceder em relação a cada parte do TCC. Os elementos obrigatórios e opcionais, além da formatação adequada para o texto em geral e as referências. Gente, tem que ler sobre isso. Vocês têm um documento lá na biblioteca do curso que explica tudo sobre isso aí. A formatação do trabalho, as normas da ABNT, os elementos obrigatórios, opcionais, como que faz uma capa, como que faz o título, enfim, tem tudo isso que vocês vão precisar. Então, utilizar a formatação adequada para o tamanho do papel, normalmente A4, né, que é um padrão aí que a gente usa bastante, e a margem, então tem que ver lá qual que é, mas não coloquei aqui justamente para vocês pesquisarem e saber e se informarem sobre isso. O título do trabalho é a disposição dos textos de identificação, ou seja, você tem lá a capa e contracapa, então na capa e na contracapa vocês vão ter o título do trabalho e aquele texto de identificação, do que se trata esse trabalho, então prestar atenção como que faz isso, né? A capa e contracapa. O sumário, a formatação do sumário, né, tem uma forma específica e adequada para a elaboração desse sumário. O tipo e o tamanho da fonte, né, sendo que esse tamanho muda conforme a finalidade. Por exemplo, o corpo do texto, normalmente a gente usa fonte 12, né, que é o tamanho da letra tal, das palavras.
para citação direta longa, né? A citação direta longa tem uma apresentação aí, tem um texto que é só sobre citação, que eu deixei disponível para vocês também, para vocês conhecerem um pouco os tipos de citação. Nós temos a citação direta curta, a citação direta longa e a citação direta. A citação direta longa, normalmente a fonte é 11, além de ter o recuo de 4 centímetros da margem esquerda e tal, a fonte também é menor que a do texto normal. Para o título, né, um tamanho, para o subtítulo, outro tamanho, e assim para cada parte do texto do trabalho. Prestar atenção, precisa conhecer sobre isso, ler sobre isso. Nos documentos disponibilizados na biblioteca do curso, é possível conhecer detalhadamente sobre a formatação correta para o trabalho final. Não serão aceitos trabalhos fora das normas e da formatação exigida, ok? Prestar atenção nisso aí. Atenção com plágio, muita atenção com plágio, pois é crime. Procurem saber do que se trata e como evitar. Sugestão para conhecer mais sobre o assunto na internet, esse link aí vai ajudar vocês, vocês vão poder se informar melhor sobre o plágio. Vários tipos de plágio, né? Mas uma forma básica para evitar o plágio é citar as fontes pesquisadas, ou seja, citar o autor ou o trabalho utilizado para as afirmações. Nas afirmações que vocês fazem, as constatações que vocês apresentam no trabalho, ela tem uma referência, tem um autor que tratou disso, então vocês vão ter que citar esse autor. Se você faz uma afirmação sobre uma determinada questão, essa afirmação deve ser fundamentada ou justificada, né, através desses trabalhos aí que vocês estão lendo, dos artigos lidos, né, dos autores. Então aí tem um exemplo aí, eu vou citar. Tem um trecho do meu trabalho, do meu projeto que eu coloco. A música contribui para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Nesse sentido, é importante utilizar a música na educação infantil. Quem me disse que essa música ela contribui para o desenvolvimento cognitivo? Eu ouvi falar, eu li a respeito disso, provavelmente. Eu não tirei da minha cabeça que a música contribui para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então eu tenho que citar qual que é a fonte, aonde que eu li sobre isso, qual o autor que trata desse assunto e tal. Neste caso aqui, então a forma correta seria, de acordo com o Joly, em 2005, é o ano do trabalho dela, a música contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo das crianças. A partir dessa constatação, podemos dizer que é importante desenvolver atividades com música na educação infantil. Entenderam? Então, eu falo a mesma coisa da frase anterior, só que eu atribuo, obviamente, a definição dessa questão da música sendo um elemento importante do desenvolvimento cognitivo a uma autora, que no caso aqui é a Joly, né, que ela fala sobre isso, que ela trata desse assunto. Então, foi a partir da leitura que eu fiz do trabalho dela que eu cheguei a essa conclusão e que eu posso afirmar que a música contribui, porque ela pesquisou e trouxe dados e informações sobre isso. Então, é uma forma de evitar o plágio, que na anterior não necessariamente tem um plágio, né? Mas não foi eu que constatei isso com pesquisa que eu desenvolvi. Eu constatei que a música contribui para o desenvolvimento cognitivo das crianças a partir de outros autores. Ou então, a outra forma de citação é essa aqui, ó. A música contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Aí eu coloco entre aspas Joly 2005, ou seja, essa afirmação é com base nos trabalhos da Joly, nesse trabalho da Joly de 2005. A partir dessa afirmação, podemos dizer que é importante desenvolver atividades com música na educação infantil. Então, notem que citei a fonte da afirmação sobre a música, neste caso aí é a autora, a Joly, que fala sobre isso. E aí eu continuo minha abordagem. Então, toda vez que eu fizer uma afirmação, que eu concluir, apresentar uma conclusão sobre uma questão ali, do lúdico, que seja, em relação à criança, ao desenvolvimento, à contribuição, isso tem alguma referência, tem que ter referência. Se não tiver, é uma pesquisa inédita, então não é o nosso caso. Então, os trabalhos apresentados com plágio serão reprovados, eles não serão aceitos. Então, cuidado com isso. Procurem saber como que é, o que é o plágio, como evitar. Esse vídeo, com o link acima, vai ajudar bastante.
E aí segue uma lista de textos que poderão auxiliar no processo de entendimento e definição da metodologia da pesquisa que será realizada. Clicar aí, se vocês clicarem no link, no título, vocês clicarem no título do texto, vocês vão ser direcionados aí, vocês vão poder baixar esse texto e ler, tá? Texto sobre tipos de pesquisa, um outro sobre o método de estudo de caso na educação, que eu acho que cabe bem, né, é muito utilizado na educação, as pesquisas de estudo de caso. Aprenda como fazer um trabalho acadêmico segundo as normas da ABNT, que eu disse anteriormente. Revisão da literatura, é um texto curto que fala sobre a revisão da literatura. Aula Revisão Literatura, da Simone Petilet, o ato de ler, é um texto bem interessante, simples. E exemplos de citação direta e indireta, gente. Isso aqui é extremamente importante, que vocês conheçam, né, a forma correta de se usar a citação direta e o tipo de citação, a citação direta e indireta, e no caso aí a citação direta, a citação direta curta, a citação direta longa e a citação indireta. Estarei à disposição para auxiliar e contribuir com o trabalho que estão realizando, mas desde que haja dedicação e empenho no processo de leitura e entendimento, tanto do tema que estão trabalhando, como das etapas e da forma correta de realizar a pesquisa. Vocês precisam se empenhar, né? Tem que dedicar para conhecer melhor aí sobre isso, né? Estou à disposição, mas aí eu só vou poder ajudar se vocês já estiverem caminhando aí, nesse sentido, né? Estão na reta final, acredito que vale a pena um esforço a mais nesse momento, para que tudo corra bem e possamos concluir com êxito. Muito obrigado, boa sorte. Então, fico à disposição, vamos seguir. Até a próxima.